2 no verso 14. Tiago 2,14, que a fé sem obras ela é morta. Se nós temos fé, nós temos que ter as obras, porque a fé sem obras se torna morta. Então aquelas duas mulheres colocaram a fé em ação e foram canal de bênção para o povo hebreu, para o povo de Israel, salvando a vida dos meninos e colocando as suas próprias vidas em risco, porque elas temiam o Deus vivo, o Deus que podia guardá-las, e elas tinham um compromisso com Deus de Israel, e não com o faraó, para matar aquelas crianças. E Joquebede, a Bíblia vai dizer que foi uma mulher de fé, de oração, e vamos descobrir que ela foi uma mulher de ação. Quando ela estava ali esperando o menino, eu imagino que ela guardava o tempo previsto para o nascimento de Moisés. Eu imagino a ordem do faraó se ecoando: se for menina, viva, e se for menino, que venha morrer. Mas ela não ficou sentada, petrificada, com medo, esperando o soldado do faraó entrar na sua casa e levar o menino, não. Ela entrou em ação, fez uma cesta de junco, impermeabilizou a cestinha para que não entrasse água, com piche, com betume, e coloca o menino dentro e coloca as margens do Nilo ali, para que aquele menino fosse ali encontrar a providência de Deus. Ela creu, ela orou e ela colocou em ação o plano de Deus para salvar a vida do seu filho, para salvar a vida de Moisés. E a Bíblia vai dizer que ela coloca aquele menino nas margens do rio Nilo, ali junto. Nós vamos aprender que os crocodilos não destruíram aquela cesta, e que nem os soldados alcançaram aquela criança, não, porque Deus estava velando pela vida de Moisés, assim como Ele vela pela tua vida, pela tua família, pela minha casa, por esta igreja e por esta obra. Aquele menino foi encontrado pela filha do faraó, uma mulher que tinha um instinto materno aguçado e que se compadeceu do menino e pegou aquela criança para criar, adotou aquele menino. E Miriam, quando chega ali perto daquela filha do faraó, a filha do faraó vai perguntar sobre alguém, se ela conhecia alguma ama para cuidar daquela criança. A menina vai oferecer: eu levo a criança até uma das hebreias para amamentar e cuidar da criança. E ali Deus providenciou socorro na vida de Joquebede, porque ela creu no Senhor, ela orou, ela creu, ela confiou e entrou com uma ação de atitude de mulher de Deus para salvar o menino. Em breve o menino voltou para as mãos de Joquebede, para ela amamentar aquela criança e ensinar ele nos caminhos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Joquebede teve aquela bênção. Eu imagino a alegria dela recebendo Moisés de volta, Miriam levando seu irmão, entregando nas mãos da sua mãe, que estava ali, quem sabe tinha chorado muito, estava aflita, porque mesmo que nós confiamos no Senhor, a alma se abate, mas nós devemos dizer para nossa alma: porque te abates em mim, ó minha alma, espera no Senhor, porque dele vem a nossa salvação e o nosso socorro. Oh, aleluia, exaltado é o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que Joquebede, ela foi mulher de fé, de oração e de ação. Se nós temos fé, se nós oramos, nós precisamos agir a nossa fé, nós precisamos confiar, mas nós precisamos tomar decisões para que o milagre venha acontecer na nossa casa. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação e buscar a face do Senhor, porque no meio das lutas Ele quer se manifestar, o poder dele na nossa vida, a glória dele na nossa casa, e entregar a vitória e o milagre na vida daqueles que esperam nele e no seu poder. Aleluia. Moisés vai nascer, Moisés vai ser criado, vai ser amamentado pela sua própria mãe, e a Bíblia vai dizer que quando ele cresce, passa-se alguns anos, ele ainda muito jovem, Joquebede vai levar ele até a filha do faraó, e ele vai ser criado como príncipe lá dentro do Egito, porque Deus usou duas mulheres, ou melhor, 4 mulheres, porque foram Cifra e Puá as parteiras, e Joquebede foi instrumento de Deus, Miriam também, e a serva do faraó que achou o cestinho.
Então foram ali 5 mulheres usadas por Deus para que o projeto do Senhor venha acontecer. Deus, ele usa o ser humano para poder fazer acontecer muitas coisas e projetos. E Moisés vai ser criado no palácio, como príncipe ali no palácio do faraó, pela filha do faraó. Mas a Bíblia diz que quando Moisés ele cresce, ele se torna jovem, ele vai ver um capataz ali dos egípcios espancando um hebreu, açoitando um hebreu que era do seu sangue, da sua linhagem. E como nós sabemos que Joquebede ensinou Moisés no caminho, na lei de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés não se esqueceu do seu povo e não se esqueceu do Deus que ele aprendeu com sua mãe. Ele tinha compaixão, ele tinha amor pelo seu povo. E ele estava sendo criado ali pelos inimigos do povo de Deus. Porque quando Deus dá a ordem, irmão, até o inimigo vai ficar cego para poder ser instrumento na sua vida. Porque quando o povo de Deus clama ao Senhor, o Senhor atende e responde. Aleluia, a Bíblia diz que Moisés foi projetado para libertar Israel. Aleluia. E quando ele vê o servo ali, um hebreu sendo espancado, a Bíblia vai dizer que ele vai matar aquele egípcio. E ele vai ter que fugir do Egito, porque o faraó vai tentar matar, vai tentar destruir Moisés, porque o diabo ele não para não. Ele tem várias estratégias, ele tenta todo o tempo destruir os projetos de Deus na sua vida, destruir o projeto de Deus na nossa vida, na vida do povo de Deus. Mas quando nós cremos, quando nós oramos, quando nós tomamos uma atitude na presença de Deus, Deus nos dá livramento, Deus nos dá o socorro e o projeto tem que se cumprir. Aleluia. Moisés vai fugir para a terra de Midian, onde ele vai conhecer Zípora, a filha de Jetro, e Jetro vai dar ela em casamento para Moisés. Moisés vai ter um filho chamado Gerson. E Moisés, depois de 40 anos no Egito, 40 anos servindo ali ao seu sogro Jetro, Deus vai falar com ele no meio da sarça ardente lá no Sinai, no Monte Horebe. Por quê? Porque Deus, quando tem um projeto, ele tem tempo para cumprir o projeto. Deus, ele tem tempo, ele não vê como nós vemos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Deus fala com Moisés, chama ele no meio da sarça, e ele se dá o chamado de Moisés. Moisés vai voltar lá no Egito depois de 40 anos, vai afrontar o faraó, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: a Bíblia vai dizer que Moisés, já sendo grande, Moisés já sendo grande, pela fé Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter os deleites do pecado. Hebreus 11, 24, 25. Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que Moisés, ele não aceitou ser chamado mais de filho da filha de Faraó. Ele rejeitou o trono, porque Deus tinha outro chamado para ele. Porque ele não queria se deleitar nos prazeres do pecado, nos prazeres do Egito, enquanto o seu povo sofria, enquanto o seu povo estava na escravidão. Mesmo que ele não sabia o que fazer, ele fugiu e se refugiou em Midian. Mas lá Deus alcançou Moisés, porque onde você pisar a planta do teu pé, Deus vai contigo, Deus vai com você e vai te sondar, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É verdade. E os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Deus encontra Moisés apacentando lá nas montanhas do Monte Horebe, né? Está lá Moisés apacentando. E Deus no meio da sarça vai chamar Moisés. Moisés, Moisés. Deus chamava ele pelo nome, porque Deus te conhece, Deus nos conhece pelo nosso nome. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, é lugar santo. Deus não rejeitou Moisés porque Moisés cometeu aquele assassinato lá no Egito, não. Deus conhece a fraqueza do ser humano. Deus transforma. Moisés foi transformado pelo Deus que ardia no fogo no meio da sarça. Moisés ouviu a voz do Senhor ali, e Moisés, ele tentou se esquivar, dizendo que ele era de palavras duras. Como que eu vou falar com o faraó?
Como que eu vou chegar? O faraó não vai me ouvir. Mas o Senhor deu a ele, disse a ele: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele disse: um cajado. Lança esse cajado por terra. Deus ali mostra o poder dele para Moisés. Mostra que Deus seria com ele lá no Egito, com sinais e com maravilhas. Aquele cajado se torna uma serpente. Eita Deus, ô glória. E Deus manda ele pegar ele pela cauda, aí volta a se tornar um cajado novamente. Deus diz para ele: coloca a tua mão direita no teu peito. Quando ele tira a mão, ela está toda leprosa. Coloca de novo, Moisés. Quando ele coloca de novo, a mão dele estava sã, curada. Deus mostrando para Moisés que seria com ele lá no Egito, para fazer sinais e maravilha no meio do Egito, para que Faraó fosse envergonhado e o povo fosse liberto e levado para a terra de Canaã, a terra da promessa que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. O povo estava ali gemendo há tantos séculos, e Deus levanta Moisés como um grande líder, um grande juiz em Israel. Eu quero dizer para você que nós aprendemos, que nós venhamos aprender com aquelas duas mulheres, Cifra e Puá, que não precisaram ver sinais. Elas não precisaram ver sinais. Elas não precisaram ver o cajado se transformar em serpente, o mar se abrir, o maná descer do céu, as codornizes descer ali no deserto para que o povo fosse sustentado com carne. Elas não precisaram ver sinais e maravilhas, elas creram. Moisés viu o sinal de Deus, porque ele precisava daqueles sinais. Ele precisava, porque Deus teria que fazer milagres e sinais e maravilhas no Egito, onde Deus mandou as 10 pragas lá. Na última praga, a 10ª praga, o filho primogênito do faraó morreu. E ele vai liberar o povo, porque quando Deus fala, o inimigo tem que obedecer, porque até Satanás tem que parar para ouvir a voz do Senhor e estremecer diante da presença do Deus Todo-Poderoso, que vive e reina e está no nosso meio nesta noite. Ele é digno de glória, a sua presença é real. A presença do Senhor é real aqui neste lugar, pastor. Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Oh meu Deus, tu és fiel. O Deus Todo-Poderoso de Israel operou grandes maravilhas na vida do povo lá no Egito. E o povo foi conduzido, nós já vamos fechar para orar, foi conduzido para o deserto, onde Deus preparou ali, onde Deus testou o coração do povo dele, porque nós somos testados, missionário Né, Evangelista Francisco Assunção, igreja, nós somos testados, porque a Bíblia vai dizer que quando o povo é levado para o deserto, é para que Deus visse o que estava dentro do coração do povo. Ele sabia o que estava no coração do povo, mas Deus queria provar aquele povo ali no deserto. Nós muitas vezes somos provados, mas nós precisamos agir de maneira a sermos aprovados por Deus, porque muitos não foram aprovados, muitos foram destruídos e morreram no deserto. Daquela multidão ali dos idosos, dos homens de 20 anos acima, somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Os outros morreram. Os jovens de 20 anos abaixo foram poupados, mas os velhos morreram por causa da sua desobediência e dureza de coração. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandava maná do céu, codorniz e água saía da rocha. O povo tinha a nuvem de glória, o fogo da presença de Deus à noite, a nuvem de Deus durante o dia, trazendo para o povo alívio no meio do calor do deserto. E a nuvem do fogo, Deus estava no meio do fogo para aquecer o povo no meio daquele frio terrível que é um deserto à noite. E o povo murmurava, o povo sempre reclamando. É o que nós encontramos hoje, muitos reclamando e murmurando. Muitos não querem estar na presença do Senhor, como foi falado aqui hoje. Muitos querem as multidões, os aplausos, mas Deus está procurando aquele que quer servir Ele verdadeiramente em espírito e em verdade. Aleluia. E o Senhor está neste lugar operando. Aleluia. E Moisés cumpriu o seu chamado. Aquelas duas mulheres, Cifra e Puá, cumpriram o seu chamado. Joquebede, Miriam. E o Moisés cumpriu o seu chamado. E por causa da rebeldia do povo, ele não pôde entrar em Canaã. O próprio líder grande Moisés, que é considerado por várias religiões, os próprios muçulmanos,
consideram o Moisés como grande profeta, um dos grandes profetas para eles também. Só que por causa da rebeldia do povo, Moisés viu a terra pelas campinas no monte. Deus mandou ele subir o monte, e lá ele viu tudo. Deus mostrou para ele toda a terra de Canaã, e ele não pôde entrar. Mas o próprio Deus vai honrar Moisés. Moisés vai morrer lá em cima do monte. Deus vai sepultar ele. Até hoje ninguém sabe onde Moisés está sepultado, porque Deus o guardou para si. A Bíblia vai dizer que Satanás vai contender com o anjo Miguel por causa do corpo de Moisés. E Deus vai zelar do corpo de Moisés. Ninguém toca. Oh, glória. Não toca nem no corpo do ungido do Senhor depois de morto. Porque Deus zela por aquele que honra ele. Glória a Deus. Quem honra o Senhor é honrado por Deus. Aleluia. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Quero fazer uma oração breve. E está voltando o microfone.